E amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É só digitar Paulo Roberto Maciel, e você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao YouTube é @Paulo Roberto Maciel 7919. No Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia referente ao dia 25 de outubro de 2025. É dia de Santo Antônio de Santana Galvão. Foi um padre, um religioso. Na verdade, ele era conhecido simplesmente como Frei Galvão ou São Frei Galvão. Mas esse é o nome completo dele, né? O nome completo, Santo Antônio de Santana Galvão, religioso, e é uma missa em memória ao primeiro santo brasileiro. Estamos no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Lucas. É a 29ª semana do tempo comum, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. Eu sou leitor e animador litúrgico na igreja em Colatina. No rito nós temos o ofício da memória. Primeira leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, e por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus, não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial, salmo de resposta. É o salmo 23 na Bíblia Vulgata ou 24 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 2º, 3º ao 4º AB, 5º ao 6º, refrão, versículo 6º. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Repitamos. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram,
e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Repitamos: é assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Vamos ao Evangelho agora? Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 1º ao 9. Aleluia, 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 aleluia. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias de Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, irão morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, a figueira ganhou um tempo. Quem ainda não se converteu está ganhando tempo enquanto está aqui na terra. Aproveite. Vamos ver aqui a explicação para o Evangelho de Lucas 13, versículos do 1º ao 9, no livro Palavra e Vida. Escutei uma vez dizer que por mais que apertássemos os punhos, nunca seríamos capazes de acrescentar nem um minuto à nossa vida. É verdade, a vida é um dom, o presente melhor. Neste mistério, que é o tempo, não temos em nossas mãos senão o presente. O hoje, o aqui e agora, não se deve deixar nada para amanhã, porque o nosso amanhã talvez não exista. Aqueles galileus que morreram não eram piores do que os outros, nem são melhores do que os que morrem na velhice. Todos tiveram seu presente, e foi responsabilidade de cada um aproveitá-lo e viver da melhor maneira possível. O que vamos fazer do dia que estamos recebendo como presente? Olha aí, Deus, Jesus acolhendo um fiel. Vá para Jesus, você que ainda não foi. Não fique esperando, não fique em dúvida. O livro Dia a Dia com o Evangelho esclarece sobre Lucas 13, versículos do 1º ao 9. Se vocês não se converterem, é uma advertência de Jesus. Estamos diante de um forte apelo à mudança de vida, a advertência do próprio Jesus, que tem trabalhado intensamente em vista de implantar o reino de Deus. Tem encontrado resistência, indiferença e, por vezes, afronta diante de sua mensagem de paz e amor. A admoestação de Jesus vale para galileus e judeus, para toda a igreja, para todos que não estão ainda com Deus. Aqui ele acrescenta a parábola da figueira, imagem da paciência de Deus. Há um fio de confiança e esperança por parte de Jesus em relação a todos.
Ele, como administrador do reino da vinha, fará ainda algumas tentativas, desdobrará seus esforços, dará a vida por todos. Terão chances de salvar-se, mas precisam adotar a proposta do reino: justiça, liberdade e vida para todos. Nossa comunidade dá frutos que Deus espera. Agora mais uma reflexão do livro Deus Conosco. Aqui diz o seguinte: na decisão do patrão, descontente com a figueira inútil, certamente está nossa maneira humana e apressada de julgar. Na proposta paciente do empregado está certamente a paciência do Pai, que nos deixa tempo para a conversão, conforme a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mas é preciso estar atento à conclusão da parábola: deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então a cortarás. Deus nos dá o tempo necessário para voltarmos a Ele. Mas, se não cuidarmos, o tempo passa e aí veremos que pouco ou quase nada demos a Ele. E agora? Ele quer nos acolher, como está acolhendo esse fiel aqui, esse menino, essa criança. Mas aceita a nossa liberdade de querer ser acolhido por ele ou não. Santo Antônio de Santana Galvão, ou São Frei Galvão, presbítero, religioso, é o santo do dia 25 de outubro. Morreu em 1822, em São Paulo, de acordo com o texto da irmã Carmelita Werner Ferreira. Aliás, irmã Carmela Werner Ferreira. Os corações brasileiros tiveram, com a visita do Papa Bento XVI, inúmeros motivos de alegria. Um deles foi a canonização do primeiro santo nascido na terra de Santa Cruz, Frei Antônio de Santana Galvão. Sua vida tinha suave odor de Cristo, num período conturbado para a Igreja no Brasil, mas no qual uma população ávida de santidade soube ver nele o bom pastor que o céu lhe enviara. Foi uma criança admirável. Nascido no seio de uma família numerosa e exemplarmente católica, ele destacava-se como filho predileto. Sua nobreza de origem deu-lhe o coração generoso que sempre mostrou desde o começo, e se comprazia em distribuir esmolas aos que batiam à sua porta. Foi para a Bahia a fim de iniciar sua formação acadêmica no Colégio Jesuíta. Posteriormente foi fazer o noviciado na então capitania do Rio de Janeiro, no Seminário de Santo Antônio, onde foi ordenado sacerdote em 1762, com 24 anos de idade. Frei Galvão, com seu retorno a São Paulo, ingressou no histórico convento de São Francisco. O humilde frade curava enfermos, penetrava no íntimo das consciências, bilocava-se, operava conversões. A maior obra de sua vida, que marcaria a grande cidade de São Paulo, é o mosteiro de Nossa Senhora da Luz. Frei Galvão ligou sua existência ao novo mosteiro. Olha que coisa importante. Ele recebeu, no início das suas incumbências sacerdotais, 3 encargos: o de pregador da ordem franciscana, o de porteiro e o de confessor do recolhimento de Santa Teresa, onde viviam algumas monjas. Era o único estabelecimento de religiosas então existente em São Paulo. Ali vivia uma alma eleita, a irmã Helena Maria do Sacramento. A essa devota freira foi revelado ser desejo de Deus que Frei Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão, fundasse um novo convento na cidade de São Paulo. Escolheu-se, então, o Campo da Luz, onde havia já uma antiga capelinha dedicada a Nossa Senhora da Luz, numa região totalmente despovoada e não distante do rio Anhembi. Galvão angariou fundos de operários para a construção e fez longas e penosas viagens, sempre a pé, divulgando e mobilizando a população a contribuir para a causa. Entre as numerosas graças recebidas pela intercessão de Frei Galvão, destacam-se, pela simplicidade e pela confiança na Mãe de Deus, as pílulas miraculosas. Esse costume tão característico do santo é ininterruptamente seguido por milhares de fiéis desde quando ele era vivo até os dias de hoje. Diz a história que, certo dia,
apresentaram a Frei Galvão um moço com dores, sem poder expelir cálculos renais. Movido de compaixão, depois de rezar, teve uma inspiração. Escreveu, em 3 papeizinhos, a seguinte frase do ofício da Santíssima Virgem Maria: depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Enrolou os papéis em forma de pílula e deu ao jovem para que tomasse como remédio. Logo depois, o moço expeliu um grande cálculo e ficou curado. Em outro caso, um homem aflito procurou Frei Galvão dizendo que sua esposa, que ia dar à luz, estava muito mal. Novamente ele se lembrou do versículo do ofício de Nossa Senhora, escreveu, enrolou e mandou as pílulas para a mulher. Depois de tomá-las, ela deu à luz sem nenhum problema. Com o tempo, as pílulas começaram a ser usadas por quem sofria de enfermidades diversas. Frei Galvão faleceu no dia 23 de dezembro de 1822, quando contava com 84 anos. Santo do dia 25 de outubro. São Gaudêncio foi bispo, morreu em 410, bispo de Brecha, ordenado por Santo Ambrósio. Santo do dia 25 de outubro, São Frutos, eremita, morreu em 715, de nobre família espanhola, distribuiu seus bens aos pobres, instalou-se num rochedo escarpado, onde levou vida eremítica. Santo do dia 25 de outubro, São Mauro de Pécs, bispo, morreu em 1070. Foi monge e posteriormente abade do mosteiro de São Martinho de Panhoalma. Foi na Hungria. Santo do dia 25 de outubro, São Bernardo Calbó, bispo, morreu em 1243. Foi um abade cisterciense do mosteiro de Santes Creu, mais tarde eleito bispo de Vic, na Espanha. Bem-aventurado do dia 25 de outubro é o beato Tadeu Machar, bispo, morreu em 1492. Nobre irlandês, foi eleito bispo de Cork e Cloyne. Teve que sair de sua pátria pela hostilidade dos poderosos. Faleceu em Borgo Sant'Antonio, na Itália, durante a viagem para Roma. Bem-aventurado do dia 25 de outubro é o beato Recaredo Centelles Abad. Foi presbítero e mártir. Morreu em 1936. Foi um clérigo da Irmandade de Sacerdotes Operários Diocesanos, assassinado junto ao cemitério de Nules, na Espanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, e o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas acatemos, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Até o pai na terra dá um não para o filho. Então, se receber um não de Deus, aceite, acate, porque é para o seu bem. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das igrejas, das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará em sua glória. E nós moraremos com ele para sempre, por todos os séculos dos séculos. Para isso, temos que ser batizados, acreditar em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, tem o Pai Criador, o Filho Redentor Jesus Cristo e o Espírito Santo, e temos também que nos arrepender dos nossos pecados para não morrer em pecado grave, o que afasta a vida eterna. Então, tudo isso temos que fazer e façamos isso no nosso dia a dia. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog.